Para Jesus, igreja. Amém, povo santo. Que a paz seja com todos, amém. Deus abençoe nessa noite em nome de Jesus. Que hoje seja realmente uma noite de sobrenatural, uma noite de agir de Deus sobre as nossas vidas, amém. Eu quero que você pegue sua Bíblia comigo e abra comigo no livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 1, em nome de Jesus, amém. Juízes, capítulo 6, versículo de número 1, em nome de Jesus. Sem mais delongas nessa noite, vamos fazer uma leitura de alguns versículos, e eu quero que você se atente nessa noite para receber de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, e as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Versículo 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Versículo 4. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até da vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Versículo 5. Pois subiam contra os seus gados e as suas tendas, e viam como gafanhotos, e em tanta multidão, que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Põe a mão sobre o teu coração nessa noite, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Nessa noite, Senhor Jesus, nós apresentamos a Tua palavra, Senhor, na Tua presença. Pedimos ao Pai que diminua o homem, Senhor, e que nessa noite as vidas que estão aqui possam ser alcançadas, meu Pai, pelo Teu Evangelho. Que o Senhor, ó Pai, possa falar a necessidade do nosso coração, e não aquilo, ó Pai, que venhamos, ó Pai, querer ouvir. Nessa noite nos abençoa com uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Que nessa noite o Senhor possa, meu Pai, dar refrigério aos nossos corações. E eu rejeito nessa noite, meu Pai, que qualquer pessoa que entrou neste templo nessa noite possa ir embora de qualquer maneira, possa ir embora do jeito que entrou, meu Pai. Aqueles que entraram tristes caíram alegres, aqueles que entraram preocupados saíram tranquilos, e aqueles que entraram, Pai, querendo uma vitória, saiam com a chave, tomando posse, Senhor, da vitória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus nessa noite. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Amados, eu gosto muito deste livro de Juízes, principalmente a partir do capítulo 6, quando nós vemos que o povo de Israel, mais uma vez, estava sofrendo em cativeiro. Nós vemos que no Antigo Testamento há muitas oscilações do povo de Israel. Uma hora o povo de Israel estava em obediência, uma hora o povo de Israel estava em desobediência, uma hora o povo de Israel estava adorando ao Deus de Israel, outro momento o povo estava procurando deuses estranhos para servir. E isto aconteceu desde o Gênesis até o último livro do Antigo Testamento. O povo o tempo todo procurando Deus para se apoiar, procurando um profeta para se fazer presente como voz e como boca de Deus. Mas mesmo assim, o povo de Israel sempre foi inclinado a se afastar dos olhos de Deus. O povo prometido sempre fugia do propósito de Deus. Diga assim comigo: o povo escolhido, diga, deve viver, diga, no propósito do Senhor. Diga, o povo escolhido, ele sabe que só depende deles, diga, o cumprimento das promessas. Amém? Glória a Jesus. Amados, e no meio dessa decadência espiritual, eu vejo que Deus, ele puniu o povo de Israel. E Deus puniu de uma maneira bem severa. Olha, ele diz assim: o meu povo tem sido tão infiel que eu vou entregar o meu povo na mão do adversário. E a Bíblia diz que Deus entregou o povo de Israel nas mãos dos midianitas. Diga, por 7 anos. Diga comigo, 7 anos.
Diga, o povo de Israel foi escravo. Agora imagina você nessa noite pegando esta palavra do Antigo Testamento e trazendo para os dias atuais. Imagina você 7 anos escravo do teu inimigo. Imagine você 7 anos, tudo que você fizer, tudo que você plantar, o inimigo vai lá e colhe. Imagine você 7 anos trabalhar o mês inteiro, e quando você receber ali aquele suor do teu salário com labor, você pegar o teu salário, o teu melhor, e entregar nas mãos do teu adversário. Terrível. O povo de Israel estava passando por essa calamidade, irmão. Sabe por quê? Diga comigo: a desobediência, ela traz a maldição. Diga, mas a obediência, ela traz as bênçãos do Senhor. E eu tenho certeza que Deus mandou esta prova, permitiu que o povo fosse escravo, simplesmente por um objetivo. Deus queria que o povo alcançasse, aleluia, o trono da graça. Deus queria que o povo se humilhasse, que o povo se convertesse, que o povo se achegasse a Deus. É como diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7,14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e orar, então eu, o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Assim como o Deus do Antigo Testamento, assim como o Deus do Novo Testamento, baseando-se em Jesus, Ele quer restaurar a nossa sorte, Ele quer mudar as nossas vidas, Ele quer nos tirar de todo e qualquer cativeiro que o inimigo tente colocar sobre as nossas vidas. Mas existem algumas pessoas, irmãos, que infelizmente procuram a maldição. Existem algumas pessoas que infelizmente procuram o cativeiro. E você pode perguntar nessa noite: como, pastor, eu procuro a maldição? Como, pastor, eu procuro o cativeiro? Quando nós não obedecemos os mandamentos do Senhor, quando nós não buscamos fielmente, com sinceridade, com retidão a presença do Senhor, nós estamos atraindo para nós a maldição. Nós estamos atraindo sobre nós consequências malignas. Mas diga nessa noite: o Deus de poder, diga, o Deus de poder, diga nessa noite, está neste lugar. Diga, não deixará que os meus olhos saiam do altar, e nem que os meus pés vacilem. Aleluia. Amados, e continuando olhando para o povo de Israel sofrendo, pagando um preço, nós vemos que durante 7 anos os midianitas prosperavam em tudo que o povo de Israel fazia. E chegou um momento que o povo de Israel, se nós vimos lá no versículo 3 e 4, diz que eles construíam cavernas, eles tentavam se esconder nos montes, eles faziam lugares de fortificações, e mesmo assim os midianitas encontravam tudo aquilo que o povo de Israel fazia e conseguia tomar. Você imagina tudo que você fizer, vinha um adversário colocar a mão? Você imagina tudo que você trabalhar, tudo que você conquistar, vinha alguém e usufruir no seu lugar? Hoje você vai levantar a mão e dizer: está repreendido em nome de Jesus. Eu quero o cumprimento das promessas. Mas é necessário, irmãos, estarmos de acordo com a palavra do Senhor, estarmos fiéis. Graças a Deus que nós não servimos mais a lei, mas nós servimos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E porque estamos sobre a graça, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. E sabemos, amados, então que semeando Israel, os midianitas e os amalequitas do Oriente também subiam contra eles. Então quanto mais eles fugiam, mais os adversários o cercavam. Você já passou alguma fase da sua vida em que quanto mais você foge de problemas, mais os problemas aparecem? Mais você foge de situações desastrosas e mais você tem que resolver problemas? Hoje eu estava em casa tão tranquilo, e um período da tarde eu estava cansado, porque eu saí com a minha esposa para resolver algumas coisas, e a gente todo dia sai para resolver um monte de coisas. E hoje eu falei assim: amor, hoje eu vou meditar na palavra, vou estudar, vou descansar. Daqui a pouco eu comecei a só desarmar bombas. Começaram a aparecer situações lá de trás, de anos atrás, para resolver.
E eu falei, rapaz, eu pensei que esse diabo estava morto e o bicho ainda veio me cutucar hoje. Senhor, eu achei que eu estava com essa situação resolvida e ainda apareceu um problema. E eu comecei com ela e a gente quis se estressar. Falei assim, amor, nós não vamos murmurar. Nós vamos resolver toda situação contrária que se levantar contra as nossas vidas hoje. E o Senhor começou a nos dar graça, o Senhor começou a nos dar sabedoria, o Senhor começou a colocar palavras na boca da minha esposa, começou a colocar palavras na minha boca, e começamos a resolver esses problemas. E graças a Deus, no final da tarde, às 18 horas, nós estávamos com a vitória em nossas mãos. Porque eu tinha uma causa, irmãos, que já tinha alguns anos enrolando e nunca conseguia resolver, nunca chegava num acordo com uma pessoa. E por mais que eu tentasse resolver, essa pessoa sempre queria subtrair alguma coisa de mim. Mas eu lendo essa palavra hoje, eu comecei a meditar. Eu falei assim, o tempo da escravidão acabou. O tempo do meu inimigo prosperar no meu caminho acabou. Diga, porque eu tenho sido fiel. E você nessa noite vai colocar isso no teu coração. Se você tem sido fiel ao Senhor, se você tem sido fiel à palavra de Deus, se você tem tido submissão aos teus líderes, aos teus pastores, aos teus profetas, pode ter certeza, amado, que aquilo que Deus te confiou, Ele vai te entregar, porque Ele é Deus. Aleluia. Como o nosso Deus é fiel e misericordioso, amados. Aleluia. A nossa luta tem um dia para começar e um dia para terminar. Tem irmãos que falam assim, pastor, quanto tempo vai durar essa provação na minha vida? Eu vejo crentes que têm lutas, irmão, há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 e não já é jugo. Então nessa noite eu quero profetizar. Por causa da unção do Senhor, a unção quebra todo jugo nessa noite. Por causa do poder de Jesus, porque você crê, porque você é fiel nessa noite. Se existir algum mal na tua vida, querendo prosperar, se os teus inimigos intentarem contra ti, o teu mal vai ser quebrado, a tua maldição vai ser quebrada, em nome de Jesus. Eu me lembro agora do Salmo 37, quando Davi ele começa a orar a Deus, ele diz assim, indignado por causa dos seus adversários, que se multiplicavam, ele dizia assim, não te indignes por causa dos malfeitores, não te indignes por causa daqueles que prosperam no teu caminho, porque cedo murcharão como a verdura. Hoje na graça eu digo, eu não quero que os meus inimigos se deem mal, eu não quero que meus inimigos sejam destruídos, mas eu quero que meus inimigos essa noite, eu quero que caia a venda dos olhos deles e eles comecem a enxergar a glória de Deus na minha vida e na vida deles. Hoje a gente se depara com algumas ocasiões e até alguns hinos, né? Que estão lá cobrando que os nossos adversários e não sei o que lá, e nós vamos triunfar e eles vão ficar no chão. Não, eu não aceito esse tipo de palavra. Eu não quero que os meus adversários sejam simplesmente derrotados e humilhados, mas eu quero que os meus adversários sejam também abençoados pelo Senhor, porque o céu não é só para nós, o céu também é para eles, o céu é para todos, a glória é para todos, a vitória é para todos. Basta nós olharmos para o Senhor e contemplarmos nessa noite as coisas maravilhosas que Ele tem para fazer em nosso meio. E nós vemos o povo de Israel, amados, oscilando na presença de Deus. O povo de Israel oscilando em servir a Deus. E eu posso falar uma palavra difícil, que o povo de Israel estava vivendo um sincretismo espiritual. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Sincretismo espiritual, irmãos, é uma fusão de diferentes doutrinas. Sincretismo é uma fusão de valores. O povo queria colocar novas doutrinas. O povo queria colocar um novo caráter filosófico, cultural e religioso no meio de Israel, e isso não estava agradando ao Senhor. Diga-se do seu irmão, a palavra é uma só. O nosso Jesus é um só. Diga, não precisamos mudar a forma de falar, não precisamos de mudar as letras,
não precisamos mudar a forma de pregar o Evangelho, mas simplesmente precisamos crer naquilo que está escrito e que toda promessa daqueles que são fiéis irão se cumprir em nome de Jesus. Aleluia. Se nós continuarmos lendo no versículo 5 e 6, a palavra do Senhor diz que Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Diga assim comigo, então. Diga com voz de guerreiro. Cadê os guerreiros essa noite? Diga então. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amados, eu quero colocar um primeiro tópico aqui. Quantas vezes nós buscamos a Deus somente no último momento? Quantas vezes nós só buscamos o Senhor de verdade quando não temos mais para onde correr, quando não temos mais para onde fugir, quando não temos mais para onde percorrer, o que fazer, a quem pedir ajuda? Aí nós vamos lá e corremos na presença de Deus. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai primeiro de Deus o reino e a sua, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas nós vivemos um evangelho hoje justamente ao contrário: buscar primeiro as demais coisas, e o reino de Deus e a sua justiça vos serão acrescentados. Amém? Amém, não? O povo de Israel tinha tudo para receber a promessa desde o início, porque o povo de Israel sempre foi o povo escolhido, sempre foi a geração eleita, sempre foi o povo adquirido de Deus. O povo de Israel sempre foi as meninas dos olhos de Deus. O povo de Israel, para eles, sempre foram eleitos para a promessa, sempre foram, aleluia, chamados para receber o melhor de Deus. Mas o povo de Israel muitas vezes queriam viver uma inconsistência espiritual, e o povo uma hora estava bem, uma hora estava ruim, uma hora estava pior, uma hora estava mais ou menos, uma hora estava no chão. O povo não tinha uma vida constante com Deus, e por isso tanta revolta, e por isso tanta maldição, e por isso tantas pragas, desde o povo lá cativo no Egito de Israel. Se você começar a ler a palavra do início ao fim, do Gênesis e Apocalipse, você vai ver que quantas vezes o povo de Deus sofreu por causa da desobediência. Quantas vezes o povo de Deus sofreu por causa do pecado? Quantas vezes o povo de Deus sofreu por deixar Deus em segundo plano? Mas nós que estamos aqui nessa noite somos bem-aventurados do Senhor, e não deixaremos o Senhor em segundo plano. Colocaremos o Senhor em Mateus 6,33. Buscaremos Ele em primeiro lugar, em primeiro reino, o primeiro poder, o primeiro a glória de Deus, para depois buscar a nossa glória, para depois buscarmos as nossas riquezas, para depois buscarmos os nossos prazeres e as nossas satisfações pessoais. O Evangelho da Graça também é isso: é viver buscando a vontade do Senhor incessantemente, sabendo que Ele é fiel e poderoso para nos abençoar. Aleluia. Uma outra coisa que eu vejo negativa do povo de Israel: o povo não queria ter uma aliança com Deus, o povo queria somente as bênçãos. E eu vejo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, uma palavra dura, que diz assim: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quantas pessoas têm vivido hoje somente para fazer uma faculdade, passar no concurso público, ter um bom emprego, ter um bom carro, ter um bom marido, ter uma boa esposa, ter um bom status social? E quantas pessoas hoje estão buscando comunhão? Quantas pessoas estão buscando espiritualidade com Deus? Quantas pessoas estão buscando batismo com o Espírito Santo? Quantas pessoas estão buscando serem ministros do Evangelho, ou levitas, ou obreiros, ou simplesmente diáconos? Nós temos buscado poucos valores cristãos, e muitas vezes queremos receber somente a glória. E nós cantamos assim, ó: a Ele a glória, a Ele a glória, a
para cantarmos a Ele a honra, para cantarmos a Ele a glória, para declararmos a Ele: seja dado todo o poder. É tão maravilhoso, é tão lindo. Mas muitas vezes, quando precisamos fazer, nós não conseguimos fazer com perfeição, nós não conseguimos fazer com afinco. Sabe por quê? Muitas vezes falta amor, pastor. Muitas vezes falta compaixão. Muitas vezes falta perdão. Muitas vezes falta misericórdia. Muitas vezes os nossos valores estão invertidos. Mas nessa noite, que o nosso foco, que o nosso centro, que o nosso alvo seja apenas, única e exclusivamente o nosso Senhor Jesus. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, no versículo 14, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as coisas que estão diante de mim. Vem cá, missionário Gilson, em nome de Jesus. Deixa eu te usar de novo. Quando nós estamos na presença do Senhor, amados, estamos assim, cheio do poder. Quando nós estamos na presença do Senhor, você pode até olhar para as coisas do mundo, para os teus sonhos. Você olha, ó. Às vezes os teus olhos pedem, mas você vira de volta porque você quer estar com os olhos no altar. E quando você vê as bênçãos do Senhor lá de longe, ó. Cadê a esposa do irmão Gilson? Vem cá rapidinho. Quando você vê o milagre do Senhor na tua vida, o que tu faz? Tu quer correr em direção a Ele. Então tu vai lá e você pode ter qualquer cadeia te prendendo, ó. Você quer se soltar e você quer ir em direção ao teu milagre a todo custo, mesmo que as cadeias te prendam, mesmo que os grilhões tentam te vencer. Mas você tira uma força que não é de você, mas uma força sobrenatural em Cristo, que não deixa você ser infiel. E você é fiel ao Senhor até o último segundo. E sabe o que acontece quando você é fiel até o último segundo? As cadeias e os grilhões são quebrados e você corre em direção à sua vitória. Recebe! Olha a vitória dele, irmãos. Quem pode se alegrar com a vitória do missionário Gilson? Isso! Diga aí, pastor, eu tenho que me alegrar com a sua vitória. A sua vitória é a minha vitória. A sua bênção é a minha bênção. Se você ganhar na Mega Sena, glória a Deus, amém. Esse é o pensamento, irmãos. Se o seu irmão ganhar, você também ganhou. Esses dias eu brinquei com um vizinho meu e falei assim, que ele é acostumado a jogar o tempo todo. E eu falei assim: se tu ganhar, joga pelo menos uma bomba lá em casa. Eu vou estar repreendido em nome de Jesus. Mas se tu ganhar, lembra-te de mim. Então diga para você, irmão: a sua vitória é a minha vitória. Aleluias. E quando nós vemos o povo de Israel, amados, buscando um meio de sair do cativeiro, quando nós vemos o povo de Israel buscando um meio de receber de Deus, sabe o que acontece? O povo de Israel clama, aleluia, aleluia. O povo de Israel clama. E quando o povo de Israel clama, sabe o que acontece, amados? Aleluia. Quando o povo clama, Deus levanta um profeta. Todas as vezes que você clamar, amado, Deus vai levantar um jeito, uma situação para te honrar. Quando o povo de Israel estava lá em pecado, quando o povo de Israel estava ali predicando, esquecendo da presença do Senhor, aí de repente eles passaram pela luta. Sabe o que aconteceu? Eles clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram a Deus, Deus envia um profeta. Eu quero dizer para você, como disse em Amós capítulo 3, versículo 7: eis que certamente o Senhor Jeová, Ele não fará coisa alguma sem antes ser revelado o seu segredo para os seus servos e os seus profetas. Aleluia! Diga bem forte ao Senhor: a Ele a glória, a Ele a glória, a sempre. Amém. Comece a sentir a presença de Deus nessa noite. Eu quero que você cante bem alto. Diga ao Senhor, diga a Ele: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a sempre.
Nunca vi um pobre desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Se você é servo e serva do Senhor, e se hoje você estiver passando uma situação de estiver ao ponto de mendigar o pão, se você estiver passando uma situação difícil, dizendo: olha, pastor, os meus adversários estão crescendo perante mim, os meus adversários estão querendo sucumbir a minha alma, os meus adversários não me deixam ser feliz, eu não consigo mais sorrir, eu não consigo mais brilhar, eu não tenho motivo de felicidade. Eu quero te dizer nessa noite, pela autoridade do nome de Jesus, que você vai sorrir, que você vai cantar o cântico da vitória, que você vai receber do Senhor, porque nessa noite existe um povo que clama o nome do Senhor. Aleluia. E se existe um povo que clama o nome do Senhor, pastor Evaldo, se existe um povo do Senhor nessa noite, neste lugar, que clama ao Senhor, seja aqui na igreja sede, seja o povo que está escutando lá no Paranoá, seja a nossa congregação lá no Sol Nascente, você que está ouvindo, aonde está chegando essa palavra nessa noite de Deus para a tua vida, aonde vai essa palavra alcançar, se você crê nessa noite, você verá, você verá, você verá, você verá a glória de Deus. Aleluia. O nosso Deus é tão maravilhoso, pastor, que ele disse assim: qual dentre vós tem de um filho, e o filho pede um pão, e o seu pai é capaz de dar uma pedra? Qual dentre vós tem de um filho, e o seu filho lhe pedir um peixe, e tu vai dar uma serpente para ele? A palavra do Senhor diz: nós que somos maus, queremos dar boas coisas aos nossos filhos. Quem é mãe e pai aqui? Nós que somos mães e pais, nós queremos sempre dar o melhor para os nossos filhos, mesmo quando os nossos filhos não estão em obediência, mesmo quando os nossos filhos muitas vezes não merecem ganhar certas coisas, nós queremos dar sempre o melhor para eles. Mas às vezes temos que corrigir, às vezes temos que dar o castigo, mas logo a gente vê os filhos chorando, e o filho chega: papai, desculpa, mamãe, perdão, e o nosso coração se enche de alegria, e ao mesmo tempo o nosso coração fica fechadinho. A gente às vezes quer chorar com os filhos, e eu tenho certeza, amados, não diz a Bíblia em nenhum lugar, mas digo eu, pastor Roberto, que muitas vezes Deus olha para os seus filhos lá no céu e olha como nós olhamos para esses pequenos, olha para nós como olha para essas crianças, mesmo no erro, mesmo no caminho errado, mesmo torto, mesmo sem direção, mesmo querendo receber vitórias e não sabendo como chegar. Deus, com seus olhos de amor, Deus, com a sua infinita graça, Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele diz para essa igreja nessa noite: se você crê, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua sorte. Aleluia. Quando tomou posse dessa vitória nessa noite, dessa palavra, aleluia. E nós continuamos a navegar na palavra do Senhor, amados. Nós vamos navegando na palavra do Senhor. E eu quero dizer, amados, que Deus nunca age sem aviso. Quando o povo clamou, rapidamente o profeta de Deus se levantou. E quando o profeta de Deus se levantou, amados, o profeta deu uma ordem. Juízes capítulo 6, versículo 8 diz: e enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e disse: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus que fez subir do Egito e vos tirei da servidão. Quando Deus levantou o profeta, Deus levantou um homem para dar vitória ao seu povo. E você sabe quem é esse homem nessa noite? Esse homem era Gideão. Gideão, homem de Deus. Eu vos pergunto nessa noite: quem era Gideão? Gideão, ele é mencionado nas epístolas de Hebreus como um homem cheio de fé, como um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Gideão era filho de Joás, da tribo de Manassés, e o nome de Gideão significava guerreiro poderoso.
Diga-se nessa noite: guerreiro poderoso. Diga-se para o seu irmão nessa noite: diga, eu profetizo sobre a tua vida, que nessa noite você será um Gideão. Você será um Gideão. Você será um guerreiro poderoso. Você será um guerreiro poderoso na presença do Senhor. Aleluia. Gideão também significava destruidor ou lenhador. Gideão, ele foi o quinto juiz de Israel, segundo a palavra do Senhor. Gideão foi o homem que nós conhecemos na palavra de Deus, que libertou o filho dos Israel daqueles midianitas. Aqueles midianitas que viviam escravos, aqueles midianitas que viviam na Arga, Sérgia, na Gassúbia. Recebe aí, varão. Aqueles midianitas que oprimiam o povo de Israel. Deus já estava dizendo para eles: chega de oprimir o povo de Deus. Chega do cativeiro sobre o povo do Senhor. Chega de cativeiro sobre o povo de Deus. Hoje acaba o teu sofrimento. Hoje acaba o teu cativeiro. Hoje acaba os teus grilhões. A partir de hoje você não será mais acorrentado, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Aleluia. Gideão foi libertado como um homem poderoso, um homem que não recuou a palavra do Senhor. E agora o Senhor diz, no mesmo livro de Juízes, capítulo 7, diz então que o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhes disse: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso sobre nós? Eu quero que você comece a refletir no teu hoje. Gideão era fiel. Gideão era homem justo. Gideão era homem temente a Deus, era homem valoroso. Mas ele estava lá no meio do povo de Israel. E lá no meio do povo de Israel, ele também estava sofrendo a pressão dos midianitas e dos amalequitas. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que muitas vezes, mesmo você sendo justo, mesmo você sendo fiel, você vai padecer perseguições. Você vai ver pessoas querendo prosperar no teu caminho. Você vai ver pessoas querendo tirar a tua vitória. Mas Deus manda te dizer nessa noite: recebe essa palavra, que ninguém vai tirar a tua vitória, em nome de Jesus. Assim comigo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Diga ao Senhor nessa noite: e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu quero que você abra o teu coração para Jesus. Diga nessa noite, diga: eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito.
Gideão estava no meio da batalha, amados. Gideão tinha uma missão de ir contra os midianitas e contra os amalequitas, e não importasse quantos fosse o número que fosse contra ele, ele foi levantado por Deus para vencer esta batalha pelo povo de Israel. Deus essa noite tem permitido que alguns travem algumas batalhas. Deus tem permitido que você tivesse travado algumas batalhas, mas não para que você pudesse perecer, mas que para você pudesse aprender e ter experiência de quem é o Senhor, de quem é Deus na tua vida, de que o Senhor pode fazer na tua vida em meio à adversidade. Porque é na adversidade que você percebe quem é Deus, pastor. É no meio da luta que você percebe que Deus está com você. É no meio da batalha que você consegue enxergar que Deus é realmente contigo e estende a mão sobre a sua igreja, a sua mão abençoadora. Narga, cega, naga, sube a carga, com o Espírito de Deus. E nós continuamos a ler. Continuamos aqui então. Gideão respondeu: ai Senhor, se o Senhor é conosco, porque isto nos sobreveio. O que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais te contaram, dizendo: não fez o Senhor subir o povo do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. E o Senhor disse a Gideão: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e tu livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviarei eu? E ele disse: ai meu Senhor, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Quando você vê o desafio chegando na tua vida, sabe o que acontece? Você se vê pequeno, pastor. Quando você vê a luta, você se vê pequeno. Quando você é afrontado, você se vê diminuído. E diga assim: o diabo sabe o teu ponto fraco, o teu adversário sabe os teus pontos fracos. Você acha que o inimigo vai combater contra você no teu ponto forte? De forma nenhuma, missionário Gilson. Ele vai combater contra você naquilo que você sabe que você pode cair. E o teu adversário te faz fraco, ele te faz sem forças. Mas quando você está ligado em Deus, Ele faz com você como Ele fez em Isaías 43, no versículo 11. Ele diz: agora Deus resgata Israel. Agora Deus resgata Israel. Porque aqueles que estavam cansados, o Senhor renova suas forças e os faz triunfar. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque o Senhor renovará as suas forças. Aleluia. E ele diz: Senhor, como eu vou livrar Israel? A minha família é a menor na casa de Manassés. Talvez aqui, amados, Gideão era servo do servo. Ele era o menor. Ele não mandava em nada. Ele não mandava em ninguém. Ele não tinha coisa alguma. Ele só tinha a fidelidade em Deus e a valentia. Quem tem fidelidade nessa noite na presença do Senhor? Quantos são os valentes nessa noite na presença do Senhor? Então diga nessa noite, diga os fiéis e os valentes, eles herdarão a vitória. Mesmo que o diabo esteja tentando reinar na tua casa, talvez o diabo tenha tentado se levantar contra a tua vida, através do teu filho, através do teu marido, através da tua esposa, através de um ente querido. Talvez o inimigo tenha tentado destruir a tua casa, ó Israel. Mas eu quero dizer nessa noite, o teu adversário não vai prevalecer contra você. Você receberá a tua vitória em nome de Jesus. Depois que Gideão recebeu a palavra do Senhor, ele disse no versículo 11: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo,
e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Aleluia. Deus te dá força nessa noite para vencer os teus adversários. Deus te dá força nessa noite para vencer. E seja qual for a tua causa, seja qual for o teu impossível nessa noite, você vai romper as barreiras e você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu vou me apressar aqui e nós vamos com a palavra. Nós temos tempo, graças a Deus. Uma coisa que me chama muita atenção quando Deus fala com Gideão, a palavra inicialmente diz que quando Deus chama Gideão, então o anjo do Senhor veio sobre ele e assentou-se debaixo do carvalho da obra em que ele estava. Mas eu vejo aqui que quando o Senhor falou o anjo do Senhor, a palavra do Senhor diz fala com letra maiúscula. E nós vemos a mesma referência, pastor, lá em Gênesis 12, versículo 7, que quando, aleluia, Anar e a Sebe, quando Moisés se encontrava com o anjo, e era um anjo com letra maiúscula, diz alguns teólogos que era o próprio Deus que falava com ele naquele momento. Era o próprio Deus, não era anjo, pastor, era o próprio Deus. E quem sabe no meio dessa situação que você está passando hoje, o próprio Deus tem se levantado ao teu favor para te abençoar. E se o próprio Deus é poderoso para se levantar contra a tua vida, para te abençoar, então levanta a mão e engrandeça o nome do Senhor nessa noite, porque Ele está aqui neste lugar. Já tinha todas as armas para vencer. Diga, ele tinha fé, ele tinha coragem, ele tinha obediência. Só faltava o exército. Diga, no momento que Deus te chama para a batalha, pode ter certeza, irmã, que você nunca vai sozinha. No momento que Deus te convoca para uma peleja, pode ter certeza que você pode até se sentir sozinho, mas na hora de batalhar, Deus sempre levanta aqueles que vão batalhar contigo. Deus sempre levanta aqueles que batalharão contigo. Aleluia. Juízes capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 22, eu não vou ler o versículo todo, o capítulo todo, mas a Bíblia diz a partir do versículo 1 que então Jerubaal, que se chama Gideão, levantou de madrugada com ele todo o seu povo, com ele havia, e se acamparam à fronte a Harod, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte do vale, perto do outeiro de Moré. E então disse a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar a vitória nas tuas mãos sobre os midianitas, a fim de que não se glorie contra mim, dizendo: a mão do Senhor me livrou. Versículo 3 diz: agora apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Sabe quantas pessoas voltaram quando ouviram esta palavra da parte do Senhor?
De 22 mil, voltaram-se, quanto, Daniel? Primeiro voltaram-se 10 mil. 10 mil. Diga assim: quando Deus vai te abençoar, diga, quando Deus deseja te abençoar, diga, primeiro Ele passa uma peneira. Ele passa uma peneira. Ele quer saber quem realmente está disposto. Amém, pastor? Quando Deus quer abençoar a vida de alguém, Ele quer saber quem primeiro está disposto, quem realmente quer receber, quem realmente encara. Pois Deus quer dizer nessa noite, talvez meio duro, mas se tiver covarde, agora vai embora em nome de Jesus. Se tiver covarde, vai embora agora em nome de Jesus. Porque Deus não chamou covardes, Deus chamou valorosos, Deus chamou corajosos para vencer. Então, se você estiver com medo, diga para o teu irmão que está do teu lado, diga, não temas. Diga, não temas. Diga, o Senhor é contigo. Não temas, irmão, o Senhor é contigo. Você sabia que o Senhor é contigo no meio desse vale que você está passando? Você entra na igreja, sorri, cumprimenta todo mundo, mas Deus sabe o vale que você está passando. Deus sabe o estreito que você está passando. E muitas vezes você diz assim: Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de história, mas existe alguma coisa ainda te prendendo, que ainda não deixa você chegar e tomar posse do teu milagre. Mas Deus manda te dizer nessa noite, que essa noite as cadeias, os grilhões são rompidos sobre a tua vida, e a tua vitória vai chegar. Aleluia. Versículo 4: então disse o Senhor a Gideão, depois de 10 mil que ficaram, diz o Senhor a Gideão, ainda há muito povo, faz esse povo descer as águas, e ali os provarei. Será que aquele que eu disser, este irá contigo, este irá. Porém de todo aquele que eu disser, este não irá, este contigo não irá. Versículo 5: e fez descer o povo as águas. Então disse o Senhor a Gideão, qualquer aquele, preste atenção, qualquer aquele que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte. Amém? E qualquer aquele, aleluia, que se abaixar de joelhos a beber, separa da outra parte. Então foi o número daqueles que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos para beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei vitória sobre os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Deus escolheu 300 para ir com Gideão. Por isso que nós conhecemos a palavra por Gideão e os 300 homens. Gideão, quando escolheu aqueles 300 homens, pastor, ele escolheu 300 homens qualquer. Aqueles homens que tiveram coragem de lamber água. Vou falar aqui sem mimimi. Eram homens que não tinham frescura para a guerra. Eram os homens mais valentes. Eram homens que se comportavam como se fossem férias, como se fossem animais. Eram os homens mais corajosos que haviam ali no meio deles. Então Deus falou assim: eu não preciso levar no meio de um monte de gente para morrer, eu não preciso levar um monte de gente para morrer, mas eu só preciso levar aqueles que são capazes de vencer a batalha. Só um pouquinho. Sabe o que Deus quer dizer para você nessa noite? Sabe o que Deus quer dizer? Deus não leva ninguém para a batalha para morrer. Viu, pastor? Deus não vai permitir batalha na vida do Senhor para o Senhor morrer. Deus não vai permitir batalha na minha vida para mim morrer. Deus não vai permitir batalha na sua vida para você morrer. Se você morrer é porque você quer morrer. Mas Deus não te chamou para morrer no meio da batalha. E eu vejo um grande exemplo com esse exército. Quando Deus mandou 10 mil e o restante de todo esse povo embora e deixou só 300, Deus quis atestar duas coisas. Não é quantidade que vence, mas um pequeno número pode vencer a guerra nessa noite. Olha para essas cadeiras aí agora, olha para essas cadeiras. Tá vendo essas cadeiras? Tem gente?
Olha para o seu irmão que está do seu lado aí. Está só eu e você. Fala, nós somos pouco número. Nós somos pouco número, pastor. Nós somos pouco número nessa noite. Mas diga você, irmão, este pouco número, Deus pode fazer este pouco número, homens e mulheres valentes, para vencer a guerra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero encerrar falando mais algumas palavras que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Uma grande lição bem vista até aqui eu anotei. Você pode até convocar pessoas abençoadas para lutar com você, para te ajudar a alcançar os seus objetivos, mas só vai permanecer aqueles que Deus escolheu para ficar com você. Não adianta você escolher, é Deus que vai escolher. É Deus que vai colocar aquelas pessoas do teu lado que vão fazer você romper. Então, quando colarem pessoas do teu lado, pessoas de propósito, pessoas de unção, pessoas vitoriosas, pessoas que têm o ímpeto de vencer, então aceite. Mas quando escolher pessoas perto de você, medrosos, faladores, dissimuladores, deixa de lado. Só ora por eles. Só ora por eles. Porque Deus vai colocar do teu lado somente os vencedores. Eu quero te dar 3 conselhos. Diga assim comigo: não insista em escolhas erradas. 2, nem todos aqueles que estão do teu lado querem a tua vitória. 3, faça a prova com Deus e ore antes de qualquer atitude. Aleluia. E para nós encerrarmos o versículo, o capítulo 7, a gente vai dizer no versículo 20, que assim, as 3 campainhas das buzinas quebraram os cântaros, e eles tinham em suas mãos as tochas acesas, e nas suas mãos foram direitas as buzinas para tocarem e clamarem, e a espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. E então o exército inimigo colocou-se de pé a correr de um lado para o outro, gritando. Sabe quando o povo de Israel viu aquele exército gritando de um lado do outro? O povo de Israel estava parado, simplesmente com o cântaro do lado e com a espada do outro, e segurando a buzina, tudo ao mesmo tempo. E você acha que o povo foi para cima deles? O povo não precisou fazer nada. Sabe o que aconteceu, amigos? Versículo de número 22. Aleluia, aleluia. Versículo de número 22 diz assim, ó: tocando, pois, os 300 homens as buzinas, o Senhor, aleluia, tornou a espada de cada um contra outro, e isto em todo arraial. Sabe o que aconteceu? O exército adversário com as suas espadas empunharam para atacar o povo de Israel, e sim atravessaram a eles próprios. Quando o povo de Israel começou a cantar e clamar e tocar as buzinas, o povo deu vitória ao povo de Israel. Toca a tua buzina nessa noite. Toca a tua trombeta nessa noite. Começa a celebrar nessa noite em nome de Jesus. Começa a celebrar nessa noite. Começa a tocar a tua buzina diante de Deus e diga: eu sou o valente do Senhor, eu sou um dos fiéis que o Senhor me chamou, e somente pelo meu grito, somente pela minha oração, somente pelo meu clamor, Deus me dará a minha vitória nessa noite. Amém, jovens? Vocês estão prestando atenção aí? Hã? Aí, tá bom? Eu quero que vocês se coloquem de pé nessa noite em nome de Jesus. Vamos focar nessa noite. Não precisa balançar a cabeça não. Eu quero que você curva a sua cabeça e olhe a Deus, porque nós estamos aqui para isso nessa noite. É para receber vitória, é para receber bênção, é para receber palavra, é para receber cura, é para receber unção, é para receber poder. Aleluia. Então cante a Ele nessa noite. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre.
diga: Senhor Jesus. Diga nessa noite. Diga nessa noite. Diga: eu creio. Diga: eu creio que a vitória é minha em nome de Jesus. Diga nessa noite. Diga: eu creio que ninguém vai ousar contra a tua vida. Diga nessa noite: eu não aceito ser escravo de ninguém. Eu não aceito algemas de ninguém. E que nessa noite todas as amarras que houverem contra o povo de Deus, que elas sejam quebradas em nome de Jesus. Porque Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. E todos os leões serão quebrados nessa noite. Eu quero que você nessa noite curve a tua cabeça, feche os teus olhos e comece a orar. E comece a falar com Deus, porque o Pai Nosso está aqui nessa noite. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui nessa noite.